Zona do Agrião, começando aqui na Causa Operária TV. Boa noite, companheiros. Estamos aqui no nosso canal Revolucionário Independente, nesse programa polêmico aqui nas quintas e domingos aqui no nosso canal. Hoje, dia 8 de julho. Temos bastante polêmica hoje aqui. Vamos falar sobre Copa América, vamos falar um pouquinho sobre Eurocopa, vamos falar sobre manifestações e outras coisas aí relacionadas ao futebol. Só lembrando aí para você se inscrever na Causa Operária TV, não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber as notificações, contribua conosco mandando seu super chat, seu super sticker, sendo membro assinante do canal. Você pode, você tem 5 opções aí de se tornar membro, pode se tornar membro a partir de R$ 7,99, também tem um membro Rubi, que é o membro que contribui com R$ 200 por mês, né? De acordo com o seu bolso, você contribui com a gente, importantíssimo ter uma contribuição mensal, né, que nos ajuda a fortalecer o nosso canal, a nossa imprensa revolucionária. Bom, e nesse Zona do Agrião dessa quinta-feira, estou aqui com o companheiro Juliano Lopes. Boa noite, Juliano. Boa noite, companheiros aqui da Causa Operária TV, aqueles que nos assistem. Mando já um abraço aqui, companheiro Carlos Adustos, Rodrigo Silva, que já mandou boa noite para nós aqui. Divulguem o link, divulguem a nossa política, a nossa posição com relação aos esportes, especialmente a questão do futebol. Eu peço aqui para que façam as suas contribuições, mandem o superchat, se inscrevam, se tornem membro aí da CLTV e também convido a conhecer o nosso blog do Zona do Agrião. Eu acho que já tem vídeo lá, com temas específicos a respeito por exemplo, da Copa do Mundo 2014, e em breve outros temas estarão lá também no nosso blog, né? Então é isso, deixo aqui o boa noite. Henrique, boa noite. É isso aí, e também estamos aqui com o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite, Henrique Arias, Juliano e os ouvintes, internautas e guerreiros aí do Zona do Agrião. Tem muito assunto, hein? Lembrando aí da Olimpíada também, hein? A maior polêmica lá no Japão em relação às Olimpíadas. É isso aí. Bom, daqui a pouco eu vou chamar também o nosso companheiro Luca para ler aí os comentários do pessoal e se integrar aqui no nosso debate. Mas para a gente começar, né? Eu queria pedir o seguinte, que o Luca entrasse aí já na jogada, porque... E aí, Luca, boa noite. Eu ia te chamar na hora dos comentários, mas eu achei melhor te chamar agora, porque eu queria deixar com todo o time completo aqui, para a gente mandar as fotos aí do companheiro que mandou para a gente do campeonato de várzea aqui da Zona Leste de São Paulo, né? E aí é o companheiro Cauê, que está sempre aí no chat da Causa Operária TV. E ele mandou algumas imagens aí. Ele tá sempre na rua também. Com a gente também. E ele falou pra gente passar, ele inclusive convidou aqui a equipe nossa do Zona do Agrião a acompanhar lá o campeonato da Zona Leste lá. E até eventualmente a gente fazer um time, né? Eu falei pra ele que sim, claro, né? Mas logicamente que aqui o pessoal é meio ruim de bola, né? Tá meio fora de forma. Não ruim de bola não, fora de forma, né, Juliano? Forma, por favor. Eu não diria fora de forma ou fora de ruim de bola, talvez os dois. Mas até que não. A forma tá até boa, a forma não tá ruim, não. Futebol vai aos poucos, né? Vamos aí montando o Causa Operária Futebol Clube. Os companheiros interessados, façam o convite. Nós estamos disputando rachão todo mês, vamos ver se a gente volta a fazer um rachão de 15 em 15 dias, ou toda semana aí, para ir demonstrando as nossas habilidades aí, e revelando que o que se fala sobre futebol europeu é tudo uma farsa. Exatamente. Bom, e eu até convido os companheiros que assistem a gente a mandar isso, as fotos, imagens, vídeos aí do futebol de várzea também, que é parte, assim, integrante, né, e essencial da nossa cultura, não só
não só nossa cultura futebolística, né, mas da cultura do brasileiro, né? O futebol de várzea. Então, manda aí pra gente que a gente passa aqui as imagens e tudo mais. Se eu não estou enganado aqui pelas informações que o Cauê me mandou, essa daí são as imagens do grande Catadão Futebol Clube, né? Então, você vê que eles foram campeão aí, é lá no Hermelino Matarazzo, o jogo, aqui na zona leste de São Paulo, campo do Parque do Boturuçu Futebol Clube, hein? É isso aí. Bom, falando aqui do nosso futebol de várzea, vamos para as notícias de hoje, né? Pessoal, é o seguinte, vocês querem começar já com confusão? Vamos começar com confusão. Tivemos o ato no dia 3 de julho, em todo o país, ato pelo Fora Bolsonaro. Tivemos, como já é tradicional, participação aí das torcidas, né? Inclusive o pessoal da Por Comunas e da Palestra Sinistra mandou uma foto da participação deles aí no ato, né? Mas tivemos também Democracia Corintiana, outras torcidas, tudo aqui em São Paulo, também em outros estados, né? Como já é bem tradicional, os blocos das torcidas organizadas, né? Inclusive porque as torcidas foram aí eles foram aí um dos que quebraram aquela barreira, né, que tinha o ano passado, né, do Fique em Casa, e foram para Paulista aí contra os fascistas, né, que depois, por uma manobra do Guilherme Boulos e de seus aliados aí, como o tal do Danilo Pássaro, etc. e tal, eles conseguiram refluir aquele movimento, mas efetivamente as torcidas tiveram um papel importante aí no esforço para quebrar a barreira do Fique em Casa, né? Então, legítimo aí eles estarem nas ruas agora, nesses atos pelo Fora Bolsonaro, que estão tomando as ruas do país, né? E aí, pessoal, a gente já falou muito sobre esse tema, né? Nós tivemos aí o entrevero com os tucanos, né? Os tucanos voaram lá na Paulista e a esquerda pequeno a imprensa golpista, que é toda tucana, né? Toda financiada aí pelo governo do PSDB, veio atacar o PCO, porque foi o PCO que, desde o começo, né, falou que os tucanos não deviam ser aceitos na Avenida Paulista, não deviam ser aceitos no movimento. E a esquerda pequeno-burguesa, que segue aí tudo que a imprensa golpista fala, uma parte, né, das direções, vamos até dizer, uma parte das direções da esquerda pequeno-burguesa, principalmente PCdoB, né, aí também tem aquelas centrais patronais, tipo Força Sindical, esse tipo de coisa, né, vieram aí tentar atacar o PCO por conta do ocorrido, né. E aí, por que eu tô falando isso daqui num programa de futebol? Porque nós tivemos aí, né, nós nos deparamos no domingo com um artigo do Juca Kfouri, né, que chama alguma coisa como Cova América e Eurocovid, estão na reta final, nas finais, alguma coisa assim. A matéria que deveria ser aí só para falar de futebol, eu até acho que o Juca Kfouri ele deveria, quando muito, né, se contentar a falar de futebol, porque mesmo no futebol, a gente acompanha que as posições dele são bem conservadoras, bem reacionárias, né? Ele tem aí posições de defesa do clube empresa, ele é um ardoroso defensor da Lei Pelé, né, que deu possibilidade aí para os capitalistas penetrarem com ainda mais força no futebol brasileiro, né, o imperialismo, né, sob o pretexto, né, sob a cobertura de que os jogadores estariam tendo mais liberdade, como sempre acontece com esse tipo de política imperialista, né? E aí, como ele não ficou só no futebol, ele foi tentar se aventurar na política, ele chamou os militantes do PCO de bandidos, né? Porque, logicamente, como ele está escrevendo para a Folha de São Paulo, ele tem que entrar também em consonância aí com o que defende, né, os patrões, né, da imprensa golpista, né? Então, por isso que eu também queria destacar isso aqui, porque eu achei interessante um colunista esportivo, né, que inclusive aparece aí como sendo de esquerda, fazendo um ataque de tipo fascista, né, porque chamar um movimento social, um partido de esquerda,
manifestantes, né, de bandidos, é coisa tipicamente, né, daqueles jornalistas tipo, fascistas, tipo da Atena, sensacionalistas, e da direita em geral, né, que como não tem debate político, eles procuram imputar aí determinados crimes comuns, né, para os movimentos e tudo mais. Então, acho que a gente poderia destacar um pouco aqui essa contribuição aí que o Juca Kfouri deu para a política nacional, né? Ninguém quer falar alguma coisa aí? Rápidas. Primeiro, se é para falar Bom, para a gente juntar aqui com o tema do programa. O maior opositor de torcida organizada no país é o PSDB. Se tem alguém que odeia as organizadas todas, de qualquer time, é o PSDB. Se tem alguém que procurou de toda forma evitar a entrada de torcedores das camadas populares, é o PSDB. Se tem alguém que patrocinou a venda desses estádios, a privatização dos estádios e tudo, também é o PSDB. Se tem alguém dentro dos clubes que estão vendendo os clubes todos por dentro aí, esses alguém aí, vocês podem ir atrás que é tudo do PSDB, e eu falo de conhecimento, que é o Flamengo lá. Tem gente do PSDB e do PMDB no esquema de vender de entregando aos poucos o Flamengo. Então, é estranho que no momento que acontece um entreveiro com o PSDB, e é um entreveiro, né? Porque o pessoal fala como se fosse um bando de mocinhas aí, que nunca viram briga de lugar nenhum, que é uma conversa fiada. Briga acontece o tempo todo. Foram lá e brigaram com o PSDB. Ninguém nem morreu. E aí eles aparecem, eles de graça, né? De graça. Tudo bem, não sei se pagaram, assim, a gente nunca sabe, mas de graça aparece um monte de gente defendendo o PSDB, inclusive supostos defensores ou comentaristas do futebol. Se existe um inimigo do futebol aqui dentro do país, esse inimigo é o PSDB. Como um partido político, é o PSDB. Eles encaminharam as propostas de caçar as torcidas. O Poder Judiciário de São Paulo, todo ele é composto por gente do PSDB, da direita. O mesmo Poder Judiciário que baniu as organizadas aí de uma série dos jogos, né? O Poder Judiciário do Rio de Janeiro também, é o mesmo esquema. E agora, depois de tudo isso, e a gente tem falado do PSDB sobre outros aspectos, mas se for pegar o futebol também, não muda nada. O que eles fizeram com o futebol, o que eles estão fazendo com o futebol, o PSDB, merece também o ódio do povo, o ódio dos torcedores, o ódio do torcedor, diante do que esse partido direitista já fez contra as agremiações, contra o esporte do povo, etc. e tal. Então, como a gente critica o PSDB e teve essa confusão com o PSDB, rapidamente apareceram aí, aparecem essas pessoas aí, né, Juca Kfouri e outros supostos esquerdistas criticando a ação dos companheiros que foram lá acertar pequenos trocados com o PSDB, porque se for fazer as contas do que o PSDB precisa pagar aqui do povo brasileiro, ixi, falta muito para acertar essa fatura aí. O jogo, vamos colocar nos termos do futebol, o jogo deve estar assim, 600-1 para o PSDB nesse atual estágio, com um gol marcado aí, um gol marcado no último dia 3 para o time do povo contra o PSDB. Antes do próximo falar, só ler aqui exatamente o que ele falou das manifestações do PCO, porque é bem curtinho, né? PCO, ponto de interrogação. Bandidos do PCO agrediram manifestantes do PSDB. Quem são? São pobres coitados opressores, olha só. Oprimimos o PSDB, a gente descobriu isso agora. E quem promoveu quebra-quebra já protegidos pela escuridão? O que são? Logicamente, ele dá a entender que pode ter sido o PCO também, mas aqui ele já está atacando, né, o pessoal que legitimamente atacou a polícia lá na Consolação. São bandidos, covardes, fascistas, que não dão um ar de sua desgraça nas motocicletas, ou melhor, dão, mas em paz, porque os mesmos. Por uma frente ampla, tão ampla até doer. Então aqui no final mostra, né, porque que ele acha que o PCO é bandido, porque que o pessoal que enfrenta a polícia é bandido, por que ele quer o PSDB, porque
ele, como funcionário da Folha, é um defensor da Frente Ampla, né? E também, se ele não fosse defensor da Frente Ampla, talvez ele não fosse funcionário da Folha também, né? Bom, eu queria pegar um ângulo aí também do próprio Juca. Quem é o Juca Kfouri, né? Você falou aí que ele trabalha para a Folha de São Paulo, né? Ele, no início da carreira dele, era editor-chefe da editora Abril, né? A família Civita, que são os mesmos que escrevem a Folha de São Paulo, escreve na Folha de São Paulo, na Veja, né? Escrevia Playboy, né? Revista Veja, né? Revista Veja, escrevia a Placar, onde ele atuava também. Ele já trabalhou na Rede Globo, né? Todo mundo sabe, há muito tempo, inclusive. Tinha muito cartaz dentro da Rede Globo. Até hoje tem, pessoal, tem muito apreço lá a Rede Globo tem muito apreço pelo Juca Kfouri, né? Era comentarista do Jornal Nacional, inclusive, não era de qualquer coisa, né, Edson? Não sei que. Jornal Nacional, Globo Esporte, etc, né? Você sabe que para entrar ali não dá para ser de esquerda, né? Ou simplesmente é só para ter uma aparência de esquerda, para que a emissora e a própria burguesia possa utilizar essa aparência de esquerda para atacar a própria esquerda, né? Os próprios movimentos sociais em defesa dos interesses da burguesia. Nesse momento, inclusive, ele tem uma entrada vamos supor assim, nos movimentos sociais, acho que trabalha na TVT, não sei, mas ele também trabalha na CNN, parece, na Folha. Então, é aquele negócio, a entrada é só para ele poder se apresentar aí como nem vou dizer de esquerda, uma pessoa progressista que defende o PSDB, né? O PSDB, inclusive, que a gente precisaria falar aqui, o Juliano falou, você também, a gente deveria lembrar de uma figura muito importante do PSDB, que é inimigo número 1 das torcidas organizadas. O nome dele é Fernando Capês. Quem não sabe quem que é o Fernando Capês, foi, se não me engano, deputado estadual pelo PSDB aqui em São Paulo, presidente da Câmara, o cara que, como promotor, que era, vamos dizer assim, a liderança em levantar a questão de que tinha que acabar com as torcidas organizadas no país, com os mesmos argumentos que o Juca Kfouri está utilizando aí nessa matéria nojenta dele, para dizer que os integrantes do PCO são bandidos, né? A mesma colocação que o Fernando Capês fazia das torcidas organizadas, são tudo bandidos, vândalos, vão lá só para atrapalhar a ordem, né? A ordem social. Então, a gente vê até no vocabulário do senhor Juca Kfouri de que é um vocabulário, aí sim o vocabulário é um vocabulário fascista para se utilizar do Estado, do poder que a burguesia tem para atacar as organizações populares, sociais, no caso aqui os militantes do PCO, e na defesa de quem justamente quem oprime a sociedade, né, que oprime os indivíduos aí organizados em movimentos sociais, né, que é o PSDB do senhor Dória. Também temos que lembrar aqui, né, ele que é defensor tanto aí, Juca Kfouri, eu não vi nenhuma matéria dele, do Juca Kfouri, falando da destruição do Pacaembu. Precisava ver, se alguém tiver alguma matéria que ele se coloca aí veemente contra a privatização do Pacaembu. Não sei, posso estar enganado, mas eu não vi. Não vi nenhuma colocação no sentido de atacar o Dória e toda essa corja aí que estão depredando o patrimônio nacional. Isso sim é vandalismo, né? Você chegar e derrubar o tobogã do Pacaembu, onde tanto, né, ainda mais ele que se diz corintiano, tantas alegrias aí fez para a nação corintiana dentro do Pacaembu, né? Pacaembu
que era considerado aí pelos corintianos como o estádio dos corintianos, né? Porque o aumento da torcida não cabia lá na Fazendinha. Os jogos do Corinthians, todos eram encaminhados para o Pacaembu. Então, temos essa situação também, né? Temos que levantar todas essas questões para desmascarar, até porque a gente vem falando desse cidadão aí há algum tempo aqui no nosso programa, mostrando que as posições dele não são nada progressistas, muito menos de esquerda. Né? Mas eu queria deixar registrado essas questões. Podia ler uns comentários aqui do chat? É isso aí, só comentar também que esse Capês aí é o ladrão de merenda, né? Ele foi homenageado pela Gaviões na época, inclusive em faixas que a polícia mandou ser retirada lá do estádio. O cara roubou merenda das criancinhas, né? Não estão falando de... Esse não é bandido, né? Esse não é bandido pro Juca. Deixa eu ler uns comentários aqui rapidinho. O Carlos Adustos está dando boa noite. O Rodrigo Silva. O Alfeu. O Marcelo Nunes mandou um superchat aqui. Muito obrigado, camarada. Ele disse que as torcidas antifascistas em SP que estavam na rua foram do Corinthians e do Palmeiras. Ele citou por comunas. Ele disse que não viu presença de São Paulo e Santos. Aí apareceu uma Mamãe Falei aqui, dando um oi pro Dorta, mas depois esclareceu que é o Dejailson. Ele tá mandando um oi aqui, depois ele mudou o nome dele, dizendo que ele não é o Arthur. A Angelina Dias, nossa Angelina Paz e Amor, disse que aqui o único verde que deve ser respeitado nas manifestações da esquerda é o verde do Porcomunas. O Walter dos Santos deu uma boa noite. O Rodrigo Silva lembrou aqui que o Juca Kfouri também é contra as organizadas, né? Que nem o Edson falou, ele aparece aqui a gente cita várias vezes, porque em várias questões a gente tá de um lado, ele tá do outro, né? A Angelina diz que gostou aqui dos pequenos trocados. O Alfeu mandou um superchat aqui. Li seu artigo, Henrique, no DCO, muito bom. O sujeito em questão confunde histeria com indignação. O da pena. Parabéns. O Jean Souza dizendo aqui que o Juca Kfouri é tão elitista que sua fala preconceituosa é citada em um artigo na USP sobre torcidas organizadas. O Caio Rocha dizendo que nem ferrando que o Kfouri é de esquerda. O Gelson mandou um bonequinho. O Alex chegou dando uma boa noite de Uberlândia. Aí, por enquanto, é isso. Beleza, companheiros. Valeu aí pela contribuição, pelo superchat. Bom, eu acho que sobre as manifestações a gente falou bastante coisa, né? E dia 24 tem mais, estaremos nas ruas, né? E aproveitando também para convidar os companheiros todos a participarem das plenárias municipais que o PCO e outras organizações, os comitês de luta, estão chamando para organizar o Bloco Vermelho das manifestações, né? É uma iniciativa dos comitês de luta, aberta a todos os companheiros, né, de todos os partidos, de todas as organizações que não querem o verde e amarelo nas manifestações, que querem o Bloco Vermelho, né, que não querem essa direita golpista, fascista, nas manifestações, disfarçada aí de oposição ao Bolsonaro. Então a gente está chamando todos os companheiros a participar dessas plenárias que vão acontecer no dia 17 de julho, sábado, algumas no dia 18 de julho. Nós vamos em São Paulo, por exemplo, será no dia 18, mas a maioria acontece no dia 17. Nós vamos passando aqui as informações aos poucos, mas plenárias para organizar o Bloco Vermelho, todos estão convocados aí para a gente fazer uma agitação grande nesses atos do dia 24, que serão aí importantíssimos como foram os anteriores. E, bom, vamos lá então, gente, vamos falar aqui, notícia rápida, vai, essa aqui eu vou, já que o Edson comentou sobre isso, até antes da gente, quando a gente estava aí falando boa noite pro pessoal, sobre as Olimpíadas, né, tá rolando lá uma censura, né, novas regras sobre protesto político nas Olimpíadas, e tá rolando aí
uma discórdia sobre esse problema, né, lá no Japão, né? Parece que eles estão querendo censurar todo mundo lá. Isso aí está gerando uma certa crise. Edson, você quer comentar algo rapidamente aí sobre isso? Eu queria chamar a atenção aqui, né? Muita gente fez propaganda aí a esquerda pequena burguesa, né? Seguindo a orientação aí da Rede Globo, fez propaganda de que não dava para fazer a Copa América aqui no Brasil. Chegaram até a simular que iam fazer manifestação, mas aí a burguesia tirou o time de campo e aí não saiu nada, né? Rede Globo foi super agressiva, que não sei o quê, que os jogadores deveriam ser revolucionários. Teve muita gente de esquerda aí também falando que os jogadores deveriam ser revolucionários e se colocar contra a CBF, se colocar contra o governo federal, etc., na questão da Olimpíada. Aí chegou agora, aí, ó, na questão da Copa América, né? Então, eu queria chamar a atenção para toda essa esquerda pequeno burguesa que estava preocupado com a vida na questão da Copa América, inclusive do enfrentamento dos jogadores brasileiros contra as instituições, o regime político. Aí agora tem mais uma pauta aí. Eu não vi ninguém fazer live aí para questionar a Olimpíadas, né, Juliana? A gente também não via a Rede Globo fazer a campanha, não via aí o Casagrande reclamar de que vai ter Olimpíada, Luiz Augusto, sei lá, Gustavo, Luiz Roberto chorar, né? narrador, né? Carioca. Como? Luiz Alberto? Luiz Roberto. Sei lá. Também não vi as lives aí da esquerda pequena burguesa para discutir o assunto, né? Porque, se eu não me engano, lá, inclusive, agora as próprias autoridades japonesas decretaram calamidade. O negócio voltou da Covid, né? A situação está crítica. Eu não estou vendo ninguém propor aí que a Olimpíada não seja realizada no Japão nesse momento, né? Estamos há quase 15 dias aí E a Olimpíada, vamos falar a verdade, hein? A Olimpíada, aqui o jogo da Copa América ia levar 10 times, né? Iam jogar em 4, 5 estádios. Vamos supor que envolvesse umas 1.000 pessoas. A Olimpíada, se eu não me engano, só a delegação do Brasil são mais de 200. Você vai contabilizando aí quantas pessoas vão estar nessa Olimpíada aí, eu não estou vendo nenhuma chateadeira, nenhuma campanha, né? Eu estou só chamando a atenção para isso porque a gente basta um dia após o outro para a gente ver a hipocrisia, a demagogia da burguesia que é seguida aí pela esquerda pequeno burguesa. É isso aí. Bom, só então informar que pode falar. Nas Olimpíadas, pelo que eu vi aqui, são quase 12 mil atletas envolvidos aí nas Olimpíadas. E ainda não começou o protesto, não vai ter Olimpíada. Nem vai começar. A esquerda brasileira já... A esquerda brasileira é o seguinte, vai ter PSDB. Exatamente. Está mais preocupado em ficar passando aí a mão a esquerda brasileira devia exigir, viu? A esquerda brasileira devia exigir de todos os atletas brasileiros, né, que estão indo para a Olimpíada, de não participar, para ser coerente, né? Não participar, peitar a CBD, como que é? Tem várias federações aí, cada modalidade tem uma federação, não é? Que também todas essas federações aí, de todas as modalidades, têm denúncia de corrupção. Por exemplo, eu sou do Correio, eu sei que a federação de vôlei e até de natação, que é financiada pelo Correio, já surgiu denúncias aí de que esses contratos são tudo fraudulentos. Então, tem que fazer com que esses jogadores aí, né, de todas as modalidades aí, enfrentem essas federações, não era assim que pediam para os jogadores brasileiros enfrentar a CBF, etc. Tem que ser coerente com a posição, né, Juliano?
Exatamente. Tem que falar assim, nadador fulano, traidor, fulano Beltrano, você não assinou. Cadê o protesto radical desse sei lá, é, lutador de boxe, né? Quer dizer, o correto seria isso daí, pegar os 300 atletas brasileiros e encher o saco de um por um, porque só o Neymar ninguém aguenta mais. Só uma notinha de rodapé, isso não teve, né? Mas o que teve foi campanha para os clubes não liberarem os atletas para a Olimpíada, né? Porque como não é uma data FIFA, tem uma brecha lá que não é estritamente obrigatório, a imprensa brasileira caiu matando em vários clubes que estavam pensando em liberar atleta e tal. Tudo isso aí para enfraquecer a seleção brasileira. Os caras estão de parabéns. Isso daí só foi para não liberar os atletas brasileiros, né? Principalmente o Neymar. Isso. Porque, que eu saiba, todos os outros países estão levando todo mundo aí, os melhores. Exatamente. Bom, gente, vamos lá, vamos falar do nosso tema central aqui, que eu sei que o assunto vai se estender, a gente vai ter pouco tempo. É o seguinte, ó, já falaram aí, não vou repisar o que o Edson já falou sobre aquele negócio, onde está ou não vai ter Copa América, a gente já falou disso, então não vamos falar disso. Agora a gente vai falar da final mesmo, que chegou a hora, sabadão, 9 horas da noite, tem o maior clássico do mundo, né? Vamos falar a verdade? Pelo menos do que diz respeito às seleções, né? É o maior clássico do mundo. E Brasil e Argentina foram para a final. E nós tivemos aí uma Copa América muito, como eu poderia dizer assim, muito interessante, porque pela primeira vez, né, a Rede Globo, né, que é uma máquina de propaganda assim, uma das maiores do mundo, né, do ponto de vista da manipulação, da influência que ela tem sobre a população, uma população tão grande como, né, um país tão populoso como o Brasil, etc e tal, ela não transmitiu a Copa América, né? E pior ainda, né? Ao mesmo tempo, ela está transmitindo a Eurocopa. Então, nós tivemos um fenômeno muito interessante, né? Durante todo o campeonato, de que a Eurocopa acabou que ela teve, eu não vou dizer que ela teve mais comentários do que os jogos da seleção brasileira, porque vocês vejam, é complicado, né? Afinal de contas, é a seleção brasileira, mas o poder de propaganda da Globo, ele conseguiu meio que deixar pau a pau a coisa, né? O que mostra pra gente como essa campanha do futebol europeu é uma campanha artificial, né? Uma campanha de manipulação, né? Dos gostos, da vontade da população, etc e tal, né? E, bom, é nesse marco aí que nós temos a final Brasil e Argentina, né? Eu estou falando isso daqui de início, né? Porque eu acho que é importante a gente se situar para entender um debate que a gente vai fazer aqui, que é sobre, né? De repente, na imprensa golpista, né? Como num passe de mágica, começa a aparecer um monte de notícias de que o brasileiro, ou alguns brasileiros, ou vários brasileiros, vão torcer para a Argentina, né? A ponto de que o Marquinhos, zagueiro brasileiro, chegou até a reclamar aí, né, em declaração pública contra isso daí e tudo mais. Agora, né, é por isso que eu introduzi o assunto justamente falando sobre o poder da Rede Globo, né? Porque não dá para entender esse negócio sem compreender a campanha gigantesca que tem contra o futebol brasileiro, e tem muita gente que se confunde, né, e acha que não tem essa campanha, né? Então eu já passo a bola aí para vocês, para a gente fazer os primeiros comentários e a gente abrir o debate aqui, né? Torcer para a Argentina. Isso daí é a mesma coisa, né, do que o flamenguista torcer de repente decidir torcer para o Vasco, né? Eu vou fazer um comentário mais emocional. Proponho que os demais companheiros façam os comentários racionais. Eu acho que assim, que chegar ao ponto de torcer para a Argentina é pior do que aceitar o PSDB na manifestação da Paulista. É pior.
Não dá para aceitar. É escandaloso. É escandaloso. E eu não sei, parece que o pessoal não viu. Isso aí A tá droga pau a do pau, não Corinthians. dá para saber qual que é pior. Parece que o pessoal não viu a droga do Canidia fazendo gol na gente na Copa de 90. Ou parece que o pessoal nunca viu os relatos dos jogadores negros brasileiros que jogaram na Argentina e o que as ofensas que eles recebiam lá naquele país, ofensas raciais, etc. e tal. E também se conhece a rivalidade histórica entre Brasil e Argentina, até porque representa aí os dois países aí com futebol mais desenvolvido. A Argentina, com futebol mais parecido com o do Brasil, mas não chega perto, basta ver os números. Não vamos fazer discussão maluca, discussão maluca de que os argentinos são melhores que os brasileiros, porque no futebol isso aí está fora de cogitação. Nós temos aí 5 títulos mundiais. Aí, para deixar bem claro, né, antes que alguém está pensando aí, nós aqui nós vamos torcer para o Brasil, né? Nós não temos nenhuma sequela mental, nós não fomos aí mordidos por algum mosquito da dengue esquerdista que afetou nosso raciocínio, né? Nós não somos histéricos nem psicopatas, nós vamos torcer, como brasileiros, nós vamos torcer para a seleção brasileira na final da Copa América. O contrário começou a parecer natural, acho que no último período, talvez o Edson possa falar melhor, mas eu tenho notado que nos últimos anos, talvez algumas décadas aí, que apareceram esses torcedores argentinos aí contra o Brasil, que é uma situação assim, delicada, para dizer o mínimo, né? Porque a rivalidade aí é muito grande, não só entre Brasil e Argentina como seleção, mas entre os clubes, né? O pau quebra, faísca, tá? Uma rivalidade histórica aí dentro do futebol. Um último comentário que demonstra um aspecto interessante também, que numa determinada Copa do Mundo, salvo engano, acho que na de 2010 ou 14, sei lá qual, a companheira Natália Pimenta, aqui do Partido Nosso, ela fez um print das seleções, e a seleção mais clara, comparada com a Alemanha, a Argentina conseguia ser mais clara que a seleção alemã, que tudo bem, seus negros os negros alemães eram todos naturalizados, mas mal e mal tinham negros, né? Mas, enfim, alguns comentários aí para animar o debate Brasil e Argentina, e infelizmente eu tenho esse negócio da esquerda. O cara, ele coloca a camisa da Argentina, eu vi um cara hoje na rua, até tirei foto, e ele cruza com você com um ar meio superior, como se você torcer para a Argentina contra a seleção brasileira lhe conferisse um ar acima dos réis mortais torcedores da seleção brasileira. Porque também, assim, o que somos nós, além de lixo, né? Lixo a ser pisado aí, tratado que nem cachorro, ter tudo que tem no Brasil ser vendido, todo o patrimônio vendido, e a única coisa que nos resta é o futebol. Por que não transformar isso daí numa porcaria a ser rejeitada e aceitarmos qualquer outra porcaria, e no caso aqui, o futebol argentino? Então, tá certo, é verdade. Me senti um lixo vendo isso daí. Ver brasileiro torcendo para a Argentina, mas aí tá, né? Aí que tá, ele não tem culpa de nada, a esquerda é que tem culpa disso daí. Boa parte dessa culpa aí é da nossa esquerda combativa. Dieguito Maradona, viva Dieguito, porque esse Pelé é um traidor, é um direitista. Vai, companheiro, fala aí. Isso aqui não é novidade para a gente, né? A campanha contra a seleção brasileira é muito grande. Se você não é politizado e não sabe da onde é a origem dessa campanha, você acaba até se colocando, inclusive, contra a cultura do seu país, que é o futebol, né? Isso no meio da esquerda pequena burguesa é um negócio até mais agressivo, né? A gente vê, estamos falando aí como a pequena burguesia acompanha a orientação da burguesia na questão da luta contra a cultura popular do povo, que é o futebol. Mas eu queria... É óbvio que vai ter um monte de brasileiro aí, coisa que você nunca veria na Argentina, cara. Você vai ver um monte de brasileiro com a camisa argentina na rua, e você não vai ver na Argentina os argentinos com a camisa brasileira na rua.
Então, já mostra como que a gente é imbecil nesse aspecto, né? Porque em qualquer lugar do mundo, né? A não ser que tenha a campanha que existe aqui contra o futebol brasileiro nos outros países, mas você não vai conseguir ver o cara que nasceu naquele país com uma camisa do time adversário, principalmente sendo a Argentina, que é o arqui-rival, né? É um dos clássicos aqui no futebol americano, a América do Sul, é Brasil e Argentina. Em segundo lugar, Brasil e Uruguai. Então, quer dizer, isso daí já está na conta. Queria chamar o aspecto da força que o imperialismo, né, europeu fez contra a própria Copa América, né? Que eu acho que, inclusive, a gente poderia aqui dizer que a Conmebol está na jogada, porque foi muita pataquada, né, que eles cometeram, né, para desmoralizar o próprio campeonato, né? Todo mundo fala, conversa ali, todo mundo era que não precisava fazer a Copa América porque não é data FIFA, mas que eu saiba também a Eurocopa não é data FIFA, né? Então, um argumento meio ridículo. Aí depois você tem os caras jogaram esses jogos da Copa América em estádio, eu vou falar para você, é rapadão, né? Buraqueira. Que é para você não ter futebol nenhum, né? É só chutão, canelada, para depois utilizar o fato para falar essas besteiras que a gente ouviu, né? Inclusive do Juca Kfouri, de que o futebol europeu está 300 mil léguas à frente do futebol sul-americano. E por fim, não sei se vocês sabem, que é um negócio assim que mostra assim que o negócio é para que o povo brasileiro fique sob a influência do futebol europeu. Eles jogaram a final da Copa América para o sábado e vão fazer o final da Copa da Euro no domingo, né? Imagine, qual que é a intenção disso? Eu nunca vi a final da Copa América ser sábado, todas as vezes que eu acompanhei, né? Então, quer dizer, já mostra, assim, que assim, vai ser a preliminar no sábado e o jogo decisivo, importante, no domingo, né? Que é esquema assim, mostra a força econômica, o poderio, né, de controlar as datas dentro do próprio campeonato, que também mostra que a Conmebol está no esquema, né? Você poderia fazer o jogo no mesmo dia, né? Por que não fazem no mesmo dia? Porque é para os caras assistirem a Eurocopa. E aí, eu não sei se vai dar tempo aqui, já vou até aproveitar e dar uma pitaca na Eurocopa também, que mostrou a farsa também da Eurocopa, né? A Inglaterra, como a gente sempre falou, né? A Inglaterra precisa das cutrucas, né? Arrumaram um pênalti lá, que ninguém fala também, né? Se fosse o Brasil, se fosse o Neymar pulando, que nem aquele atacante da Inglaterra no último minuto, seria notícia no mundo inteiro, né? O cara lá deu o famoso mergulhaço, né? Não sei como que chama na Espanha, que o cara quando mergulha, e deram o pênalti. E aí vai o cara lá do pênalti, né? Erra o pênalti, né? E o cara erra o pênalti. Sorte dele que o goleiro rebateu para dentro e ele conseguiu pegar o rebote. Mas você vê assim a cutruca, né? Então, quer dizer, eu não vi também comentário, eu não vi, é impressionante, cara, eu não vi ninguém falar disso, que foi roubado. Fala assim, não, porque foi nítido, né? Roubado. Você viu algum jornal da imprensa burguesa capitalista falar assim, a Inglaterra está na final da Eurocopa porque foi roubado. E pior, para os defensores do VAR, né? Também não chamaram o VAR para revisar a jogada, né? Teve que ser na base do apito mesmo, né? O VAR é só quando interessa. O VAR é só quando interessa para quem eles querem, né? Privilegiar. Exatamente. Então, nós estamos aí, final, Itália e Inglaterra roubada, a Dinamarca foi roubada, a Inglaterra chegar na final, e a Itália, né, que eu não preciso nem falar, que tem 3 jogadores brasileiros lá, como eu tinha dito aqui, que ia ser campeão, mas vendo aí o esforço
do apito para pôr a Inglaterra na final e já fico em dúvida. Só para destacar só um detalhezinho, o Edson está fazendo gravíssimas acusações aqui contra o assalto feito pela Itália, pela Inglaterra, perdão, e um pequeno destaque é que até ontem, né? Até ontem, aqueles ricaços que se juntaram para fazer a Super League, lá no Super Euroleague na Europa, a maioria deles, os banqueiros por trás do negócio, eram ingleses. Então, talvez aí tenha uma pequena explicação do juiz ter tanta convicção e pouca prova. Posso dar uma passada no chat aqui também, que tem bastante coisa, mas bem rapidinho. Só fazer uma revelação bombástica aí para vocês, mas deixa eu me explicar, hein? Eu torço para a Argentina, exceto quando jogo contra o Brasil, né? Que eu acho que é uma coisa meio esquisita, né? Por exemplo, torço para Colômbia, para Bolívia, Copa do Mundo, é sul-americano. Agora, contra o Brasil é meio esquisito mesmo. Mas aí já vai haver outra discussão. Mas, ó, deixa eu dar só um salve aqui, ó. Aquelas revelações, né? Toca aquela música. Entre a gente, se fosse jogar a minha posição, lógico, cada uma posição, cada um tem a sua posição. Entre a Argentina e o time de futebol da SS nazista, eu sou capaz de ir para a SS nazista. Não, brincadeira. É tudo brincadeira, minha gente. Ó, o Aristófanes de Oliveira mandou um viva PCO. Desta vez eu consigo, deu boa noite. Sou eu. Thiago Leal Toledo. Henrique Nunes disse que o menino Ney vai entortar os hermanos. Lembrou do episódio lá que o Juliano citou, da aguinha lá que deram para o jogador brasileiro. Aí tem um monte de coisa aqui. A Angelina, tomara que percam de goleada com gols de Neymar, que ele precisa fazer pelo menos um. O Nelson Henrique está falando do trotskismo na torcida da Argentina, mas que o Brasil é superior. O Marcos DBZ, que prefere andar na praia com a camiseta do Maradona do que com a camiseta do PSDB, aquela polêmica da camisa do PSDB ou da Argentina. Falaram do Che aqui, tatuado no Maradona. Contra o imperialismo até a Argentina. O Max Pereira disse que o argentino não usa a camiseta do Brasil, mas que no videogame eles escolhem o Brasil. O Nelson Henrique também mandou um Neymar para cima deles. Henrique Nunes disse que acha bonita a camiseta dos outros times aqui da América do Sul, mais bonitos que a camisa do Brasil, mas que torce para o Brasil, que o Tite sabe fazer o time tabelar muito bem. O Alex, que colocou que nos bairros populares é Brasil, amanhã vamos amassar eles mais uma vez. O Donbass não deu uma boa noite, falou que quem levanta o PSDB levanta a mão, que não foi pênalti. O Nelson Henrique também disse que sábado é bom porque tem um domingo para ter ressaca. Aí tem bastante coisa. Tá falando que o São Paulo está sendo roubado aí todo jogo. O Donbass disse que o Internacional ressuscitou o São Paulo. O Alex disse, tira esse argentino da transmissão. O pseudônimo comum mandou um Brasil aqui, salve a seleção. O Mauro Sou também acabou de chegar aqui, disse que o branco que bebeu da água benta e que os comentaristas do UOL devem ter vindo de Buenos Aires. É isso. Bom, é isso aí. Agradecer aos companheiros que estão participando do chat. A gente precisa terminar, né? No domingo a gente deve estar de volta aqui na Zona do Agrião. Esperamos que com o Brasil campeão e exploramos um pouco mais esse assunto, independente do resultado, a gente explora um pouco mais esse assunto, que eu vi gente, jornalista, né? Eu não vou ter tempo aqui de colocar tudo, mas falando que vai torcer para Argentina. Tem gente que tá falando que vai torcer para Argentina porque o Messi merece, né? Não sei. Meritocracia. Não sei que tipo de critério seria esse, senão
só uma desculpa para torcer pro queridinho aí da propaganda imperialista do futebol europeu, né? E também uma notícia aqui, só para depois passar para vocês dar boa noite, também a Argentina está meio desesperada, nossos irmãos estão um pouco desesperados, porque faz 28 anos que eles não conquistam título, né? Então, dá um pouco de desespero mesmo. Né? Rapaz, tá difícil, hein? Tomara que passe mais 50 aí. E outra, o Messi merece, né? Quem não merece é a gente, né? Todos uns filhos da puta. A gente nunca merece. Não merece porra nenhuma. Bom, já tô passando aí para vocês falarem boa noite para a gente se encerrar. Boa noite aí a todos e até domingo. Um abraço. Isso aí. Falou, Luca. Falou, pessoal. Adiós. Falou, Juliano. Falou, 3-0 Brasil, 2 gols do Neymar e um do qualquer outro. Marquinhos. E tá merecendo. De cabeça, né? Bom, e é isso aí, pessoal. Boa noite. Fica agora com Tição, programa de preto. E a gente continua aqui na Causa Operária TV. Sabadão estaremos torcendo para o Brasil, só para reforçar aqui. E é isso. Muito boa noite para todo mundo. A gente se vê na Causa Operária TV. Fiquem ligados aí na nossa programação. Até mais, pessoal.